Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Comunista traz a esta Casa 4 iniciativas relacionadas com a causa animal. Digamos que há, neste momento, a nível nacional e regional, uma certa onda sobre a causa animal, com a qual parcialmente concordamos. Quero desde já referir que não partilhamos de uma linha aí, que eu diria quase assambarcadora da causa animal, pondo os animais quase que regressando ao Egito Antigo, em que se deusificava os animais e venerava-se os deuses como sendo os peixinhos empedernidos na rocha. Nós não somos, ainda ontem li, aconselho os senhores deputados a lerem, uma iniciativa que está na Assembleia da República, do PAN, em que contesta o antropocentrismo da sociedade moderna. Acham que o homem não tem que ser o centro das atenções, que a política não deve estar no centro, que a política não deve ter como centro o homem, a pessoa humana. Eu acho isto, confesso, senhores Presidentes dos Deputados, acho isto de um fundamentalismo e de um radicalismo que eu não partilho e não concordo. Pessoalmente, devo dizer abertamente, causa animal sim, é fundamentalismo animalesco, fungagada, bicharada, não. E aqui, do meu grupo parlamentar, esta posição é clara. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há, evidentemente, algumas iniciativas com as quais nós estamos de acordo. Uma delas, por exemplo, que está na Assembleia da República também, que é retirar da categoria de coisas os animais. Concordamos com isso. Se de facto hoje é crime abater sem razão um animal, faz sentido que um animal não seja uma mera coisa. Estamos de acordo com isso. Mas é preciso inserir o animal na causa fundamental que está por detrás. E essa é que é importante, que é a causa ambiental. O animal faz parte do ambiente. Não é uma espécie diferente do ambiente. É o que está aqui, quando se fala da causa animal, devemos ter sempre presente a causa ambiental. A causa ambiental, o ambiente como forma de servir a comunidade, os homens, consciência e responsabilidade social. É isso que está aqui em causa. Mais do que isso, é exagero, é fundamentalismo, é contrário àquilo que deve ser a política nacional e regional. Em relação, concretamente, a estas iniciativas do Partido Comunista, nós queríamos, desde já, dizer algumas coisas prévias. Primeiro, o grupo parlamentar do CDS, antes das eleições, o CDS apresentou um programa de governo onde tem um conjunto de medidas sobre a causa animal. Fomos, salvo erro, o único partido dos que estão aqui representados que o fez. Portanto, temos alguma legitimidade para dizer que estas questões não são totalmente desconhecidas para nós. Pelo contrário, temos opinião sobre as mesmas. Mas também elogiamos algumas políticas que foram feitas nos últimos anos na região. Nós concordamos com elas. Vou citar algumas. Hoje é visível que há uma diminuição de animais errantes na cidade do Funchal. Isso é um aspecto positivo. Devemos aplaudir esse aspecto. Devemos nos congratular por uma política que há hoje de controle das zoonoses, o trabalho dos veterinários, dos serviços públicos. Isso é algo que tem que ser realçado e é importante que se diga. Também se deve falar do papel das associações, da consciência, especialmente dos mais novos, que hoje existe, de facto, para a causa animal. Isso são dados positivos que a nossa região evoluiu e isso é um sinal, de facto, de civilidade e de civilização. Gostaríamos ainda de referir a existência de 2 canis públicos. São importantes, são necessários, é preciso aumentá-los, mas já existem, já não é mau. Diria ainda que, como, digamos, a pérola da coroa, se quisermos, o nosso recente diploma sobre a iniciativa sobre o fim do abate dos animais. Diploma que tem que se reconhecer que teve o contributo de muita gente, do PSD, do Partido Comunista, mas não só. Houve várias pessoas dentro da Comissão e eu gostei muito do trabalho que fizemos na Comissão. Portanto, não se pode dizer que seja só de uma iniciativa de um só. E é feio chamar a si exclusivamente iniciativas que não são só deles. Portanto, foi um trabalho coletivo, foi um trabalho positivo, foi bom. É evidente que vai criar alguns problemas, o primeiro dos quais é um problema financeiro. É preciso a gente pôr a mão no problema, porque hoje não abater os animais e tentar curá-los tem um custo bastante significativo. Saber quem paga é uma das questões que também está em cima da mesa. Por isso,
Eu diria que, em relação às iniciativas do Partido Comunista, algumas têm razão de ser, outras, na nossa opinião, não fazem sentido. Eu diria 3 ou 4 questões sobre esta matéria. Primeiro, um eficaz relacionamento entre os municípios e a região quanto à causa animal. Isso é fundamental. É preciso que, de facto, a região ajude os municípios nas políticas novas da causa animal, porque há muitos municípios que não têm meios para poder satisfazer os objetivos que estão na lei. Estou-me a referir, por exemplo, à necessidade que haja veterinários municipais. É uma guerra antiga que na Madeira se fala e que é necessário, de facto, implementar. Ainda recentemente estive numa freguesia bastante afastada do Funchal, onde me disseram que quando um animal adoece, não se consegue ter um veterinário no local, senão no dia seguinte ou 2, 3 dias depois. Portanto, há de facto dificuldades grandes em matéria de tratamento veterinário e que é preciso cuidar. A região, em cooperação com os municípios, poderia ter aqui um papel importantíssimo, que eu acho que as iniciativas do PC nessa matéria são válidas, são necessárias. Cooperar região, municípios, na defesa da causa animal. Sem dúvida de acordo. Também de acordo com a promoção da educação e da formação das pessoas para a causa animal. Eu acho que há muito tem-se feito nessa matéria. Eu sinto hoje os miúdos nas escolas, os jovens nas escolas secundárias, mesmo as próprias comunidades têm hoje uma consciência muito grande em relação à causa animal que antigamente não existia. Isso é muito importante. Mas cuidado, não confundir as coisas. Eu tenho alguma relutância quando vejo pessoas muito preocupadinhas com o animal e muito pouco preocupadas com o vizinho que está a morrer à fome ou que não tem assistência na saúde ou na segurança social. Primeiro as pessoas. O animal não é a causa principal das nossas preocupações. E por isso temos que ter bem conscientes destas prioridades. E aqui, quando vejo, por exemplo, o Partido Comunista propor um hospital público veterinário, eu pergunto a mim próprio, e o nosso hospital não é uma prioridade? Não deve ser, em primeiro lugar, atendermos o nosso hospital? Não é essa a prioridade? Os dinheiros públicos não têm que ir prioritariamente para a saúde dos homens? Eu acho que sim. Portanto, senhores e senhoras e senhores deputados, estas iniciativas têm que ficar, obviamente, em segundo plano, num plano muito supletivo, quando houver recursos e depois de satisfazer necessidades primárias das pessoas, que, infelizmente, ainda há muito para fazer aqui na Madeira. Diria ainda, Sr. Presidente dos Deputados, sobre a questão do provedor. Eu preferia, sinceramente, um provedor do ambiente. Um provedor do ambiente, serviço para todas as causas ambientais. Isso é que faria talvez sentido, e na Madeira especialmente. Agora, o provedor do animal, especificamente, penso que é um exagero. Primeiro, porque retira papel às associações. Há associações para a defesa disso e elas têm esse papel de denúncia. Tem, aliás, previsto na lei. O Sr. Deputado Gil Canha pertenceu durante muitos anos, e julgo que ainda pertence, a uma associação ambientalista, teve um papel importante nessa matéria. Deixemos as associações de animais esse papel de denúncia, de defesa da causa animal. Mais cargos, mais figuras, que no fundo desresponsabilizam todos e que servem no fundo para a gente descarregar um pouco toda a nossa responsabilidade nesta matéria, na minha opinião, não faz muito sentido. Senhora Presidente dos Deputados, depois eu não posso deixar de acabar esta intervenção sem realçar alguma contradição também, às vezes, na prática das coisas. Vejo aqui, e ainda bem, quase por unanimidade, uma certa relutância em tratar mal os animais, contra o abate dos animais. Mas depois vejo os serviços oficiais, a Guarda Florestal, nas serras da Madeira e nas serras e nas desertas, matar a tiro animais quando provavelmente haveria outras soluções. Pergunto eu, que coerência é esta? Há animais que são mais animais que os outros? Estamos a chegar à altura do Sr. George Orwell? É o triunfo dos porcos? É preciso, de facto, pormos as coisas como deve ser. Se é para defendermos os animais, defendamos todos na sua causa, sem exageros, sem esquecer que, em primeiro lugar, estão as pessoas. Daí, Sr. Presidente dos Deputados, a iniciativa do PC tem mérito em algumas coisas, noutras não tanto. Muito obrigado, Sr. Presidente.